Antes de começar, eu queria te pedir uma coisa. Respira fundo comigo, se inscreve no canal e já deixa seu like nesse vídeo. Pode parecer pequeno, mas isso ajuda demais a continuar trazendo histórias reais e reflexões que podem fazer diferença na sua vida. O que eu vou compartilhar aqui não é conselho pronto que eu li num livro, nem dica milagrosa que promete que você nunca mais vai pensar demais. É o que eu vivi, o que eu testei no pior momento da minha ansiedade e que, de verdade, mudou a forma como eu consigo dormir. Teve uma época em que deitar na cama não era descanso, era tortura. Eu apagava a luz e a mente começava a trabalhar ainda mais rápido. Era como se ela esperasse o silêncio da noite para jogar tudo que eu não queria lembrar. Coisas que eu falei e me arrependi, preocupações com o amanhã, culpa pelo que não fiz ontem, medo do que podia dar errado. E era sempre a mesma pergunta que me prendia. E se? E se isso acontecer? E se eu não der conta? E se eu não acordar bem amanhã? E se eu estiver estragando tudo sem perceber? E era estranho, porque durante o dia eu até conseguia distrair esses pensamentos com trabalho, com barulho, com o celular. Mas à noite não tinha mais para onde correr. O quarto ficava escuro, ao mesmo tempo, minha mente ficava mais iluminada do que nunca, mostrando tudo aquilo que eu não queria ver. E era aí que começava o ciclo. Pensar demais, sentir ansiedade, perceber que eu estava ansioso, me culpar por estar ansioso, pensar mais ainda e acabar sem sono até quase amanhecer. Com o tempo, eu fui entendendo que o problema não era exatamente ter pensamentos. Pensar é natural, é parte de quem a gente é. O problema era como eu reagia a eles. Porque toda vez que um pensamento surgia, eu brigava com ele. Ficava tentando expulsar, empurrar para longe, como quem tenta secar o chão sem fechar a torneira. E quanto mais eu lutava para não pensar, mais minha mente se prendia justamente naquilo que eu queria esquecer. Foi aí que eu percebi uma coisa que parece simples, mas mudou tudo. Pensar demais não é algo que a gente controla apagando o interruptor. É algo que a gente enfraquece quando para de lutar contra. E foi isso que me levou a tentar um ritual diferente. Não para parar de pensar, mas para lidar com os pensamentos de outro jeito. Toda noite, antes de deitar, eu comecei a escrever. Pegava um caderno e colocava ali tudo que passava na minha cabeça, sem filtro, sem tentar fazer sentido. Medos, listas, culpas, até coisas bobas que eu sabia que iam me incomodar na hora de dormir. Era como se eu desse um lugar físico para os pensamentos ficarem, em vez de deixá-los rodando soltos na minha mente. Eu dizia para mim mesmo: agora isso está no papel. Amanhã, se precisar, eu olho de novo. Mas agora eu posso descansar. No começo, eu confesso que parecia estranho. Eu escrevia e mesmo assim os pensamentos voltavam. Mas com o tempo, fui percebendo que eles ficavam mais fracos, como se a urgência deles diminuísse. Era como se minha mente entendesse que já tinha descarregado aquilo em algum lugar seguro. E foi aí que, pela primeira vez em muito tempo, eu consegui deitar, fechar os olhos e sentir que não precisava resolver tudo naquela hora. Junto com isso, comecei a respirar devagar, de propósito. Não para tentar dormir logo, mas para sentir meu corpo, perceber que eu estava ali, vivo, presente. Às vezes eu até dizia baixinho para mim mesmo: tá tudo bem não controlar tudo agora. E essa frase, repetida no escuro, funcionava quase como um abraço interno. Eu não mandava embora os pensamentos, mas também não os convidava para ficar. Só deixava que passasse. E foi assim que, numa noite que parecia ser igual a todas as outras, eu percebi algo diferente. Eu apaguei. Dormi sem ver a hora passando, sem ficar contando quantas horas restavam até o despertador tocar. Quando acordei, eu não lembrei do momento exato em que peguei no sono. E isso, para quem estava acostumado a virar de um lado para o outro até quase amanhecer, foi como sentir pela primeira vez que descansar de verdade era possível. Hoje eu sei que não existe fórmula mágica para nunca mais pensar demais. Pensamentos vão continuar surgindo, porque é assim que a mente funciona. Mas existe um jeito de não deixar que eles virem prisão. E para mim, esse jeito foi aprender a acolher em vez de brigar, escrever em vez de guardar, respirar em vez de tentar controlar tudo. Eu não parei de pensar demais da noite pro dia, mas parei de sofrer sozinho com isso. E foi isso que fez eu dormir tranquilo pela primeira vez em muito tempo. Não porque minha mente ficou vazia, mas porque ela ficou mais leve, mais em paz com o que estava lá dentro. Se essa história fez sentido para você,
Eu te peço de coração. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Aqui a gente fala sobre saúde mental, hábitos simples que podem mudar seus dias e histórias reais, sem máscara, sem perfeição. E se você conhece alguém que também vira noites brigando com a própria mente, compartilha esse vídeo. Às vezes, tudo o que a gente precisa é saber que não tá sozinho, que existe outro jeito de viver.